Tem dúvida se seus esquecimentos diários podem se transformar em doença de Alzheimer? Preserve as coisas de quem você ama. Esses dois foram temas sugeridos em comentários de vídeos anteriores sobre qual a diferença entre a doença de Alzheimer e os esquecimentos de cada dia. E se é certo jogar fora as coisas da pessoa com a doença de Alzheimer em vida? Olá, boas-vindas ao meu canal. Aqui você vai encontrar, além das respostas a estas perguntas, 2 observações iniciais e depois 3 informações importantes. E mais adiante, irei contar a vocês o que eu vi do cuidador de um pai com Alzheimer. E logo em seguida, contarei o que aconteceu com o meu pai. Que assuntos sugestivos são esses, você não acha? E aos cuidadores e cuidadoras que estão neste momento cuidando da pessoa querida que está aí na sua casa, que tem um problema de Alzheimer, tenho certeza que este vídeo vai levar inspiração para vocês, inclusive junto com o meu abraço. Então vamos à primeira das 2 observações iniciais, que é esta. Quando algumas pessoas percebem que estão ficando mais esquecidas do que antes, elas se perguntam: será que não saber mais onde guardei meus objetos, ou os documentos, ou a chave, já é começo da doença de Alzheimer? Vamos à segunda observação. Por que será que o silêncio de uma pessoa idosa, que não participa de conversa em uma reunião de família, passa a preocupar tanto as outras pessoas? E elas se perguntam: será que isso já é a doença de Alzheimer? E daqui a pouco contarei a vocês a história que eu vi de um cuidador sobre o pai dele, que tinha a doença de Alzheimer. E logo depois contarei o que aconteceu com o meu pai. Vá ficando por aqui, vá curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando. E vamos a alguns esclarecimentos. Primeiro, sobre a observação 1, a respeito de que a pessoa começa a pensar que está mais esquecida e se pergunta: será que já é ou poderá ser Alzheimer? Segundo esclarecimento sobre a observação 2, sobre a pessoa que estava calada na reunião, pode acontecer que ela não conseguiu acompanhar os assuntos conversados porque ela os tinha esquecido. E isso já seria a primeira fase da doença? Então pergunto: que é a doença de Alzheimer? Veja que, de acordo com o Ministério da Saúde, a doença de Alzheimer é um transtorno no qual várias doenças atuam no sistema nervoso, levando os neurônios à morte. Mas os neurônios são essenciais para o cérebro. E o que acontece? Então há enfraquecimento da memória, dificultando as atividades e ocorrendo mudanças em seu comportamento. No entanto, a pessoa ainda viverá novas fases ou estágios, como veremos logo mais. Enquanto isso, veja o quão importantes são esses dados divulgados pelo site UOL, do dia 21 de setembro de 2023. No Brasil, 1,7 milhão de pessoas com 60 anos ou mais têm algum tipo de demência, e só a doença de Alzheimer corresponde a 55% desses casos, ou seja, são aproximadamente 966.594 casos. A doença costuma evoluir de forma lenta e depois do diagnóstico, a sobrevida média da pessoa vai ficar entre 8 e 10 anos. E indico também para você assistir depois ao vídeo aqui do canal com o nome Alzheimer, contar ou não contar. Link está na descrição. De acordo com o Ministério da Saúde, a pessoa passa por 3 grandes fases: leve, moderada e grave. Na fase 1, que é leve, ocorre perda da memória recente, dificuldade para achar palavras, desorientação no tempo e espaço, sinais de depressão e agressividade, entre outros. Na fase 2, moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples, agitação e insônia, incapacidade de cozinhar e de cuidar da casa. Na fase 3, que é a fase grave, prejuízo grave da memória, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência de movimentos, entre outros, permanência na cama, a pessoa sente dor para engolir e ocorrem infecções diversas. Apresentadas as 3 fases da doença, gostaria de dizer que muitas vezes podem ocorrer mudanças entre o que está em uma ou outra fase. Agora você vai conhecer o que eu vi de um filho cuidador do pai que tinha a doença de Alzheimer. E depois eu vou contar o que aconteceu com o meu pai. Mas antes,
Já que você está ficando a par da importância do tema deste vídeo, dê o seu joinha. Não esqueça de se inscrever, assim o YouTube irá informar você que um vídeo novo está chegando. E não esqueça de compartilhar. Outras pessoas também estão nessa tarefa importante de cuidar. Agora, conforme prometido antes, conto um trechinho da história que eu vi de um cuidador sobre o pai dele. E depois disso contarei sobre o meu pai. Bem, o pai dele gostava de jogar baralho com os amigos numa salinha onde ficava boa parte do tempo do dia. E naquela sala, ele ia levando coisas que achava nas estradas, como plantas, flores, e as guardava lá. E lá também guardava alguns dos seus documentos antigos. Quando foram se sucedendo as fases da doença de Alzheimer, o filho me contou que seu pai foi ficando longe daquela sala, porque os amigos não iam mais jogar com ele, já que não mais entendia daquele jogo por causa do esquecimento. Então, o filho, vendo que a sala estava cheia de todo tipo de coisa, achou melhor dar fim em algumas coisas, mas isso não foi bom para o pai dele, que no momento de não esquecimento resolveu voltar naquela sala. E aí perguntou para o filho, onde estavam as suas coisas? Ainda bem que o filho deixou o que ia jogar fora, deixou num outro lugar, em caso do pai pedir de volta. Assim preservou as lembranças do pai. E conforme prometido, agora vou contar sobre o meu pai que teve a doença de Alzheimer. Ele sempre guardava documentos, notas fiscais nas malas antigas de viagem e na cômoda dele, e sabia onde cada papel estava guardado. E antes de ficar com Alzheimer, havia feito artes em pedras e esculturas em madeiras, que era o seu sonho. Depois que ficou com a doença, éramos nós que o acompanhávamos aos locais de antes, e além de lhe mostrar onde guardava os papéis, mostrávamos para ele as obras de arte que ele havia feito. Então, muitas vezes, ao revisitar os personagens de sua arte, ele fazia a seguinte observação: olhe, está dando risada, parece que eu conheço. Claro, eram os personagens que ele fazia. E aqui gostaria de dizer para vocês que as coisas que ele fez das suas artes em madeira, felizmente, com a ajuda dos seus 2 filhos, meus irmãos, Elcio e Jacir, ficarão resguardadas ao longo do tempo. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para você o vídeo. Tem dúvida se seus esquecimentos diários podem se transformar em doença de Alzheimer? E mostrei como preservar as lembranças materiais das pessoas mais idosas e com Alzheimer. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Até a próxima! Quero te ver de novo por aqui.